Nós vamos começar lendo o texto de 2 Crônicas, capítulo 20, segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Você vai ler ali do versículo 1, vamos ler do versículo 1 ao 3. Nós vamos, na verdade, até o final quase desse capítulo, vamos até o versículo 28, mas à medida que vamos avançando nessa mensagem, nós vamos lendo alguns textos. Então vamos ler no começo, até o versículo 3, 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 1 a 3. Amém? Todos acharam, hein? Vamos colocar em pé? Vamos procurar, em reverência aqui a palavra de Deus, ler esse texto e que ele possa realmente falar a cada um de nós de uma forma que provoque a mudança necessária em nossas vidas. 2 Crônicas 20, versículos 1 a 3. Diz assim: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, e eis que estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo, e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. O tema dessa mensagem, você já deve ter acompanhado pelo Facebook e agora também presencialmente, é alcançando a vitória sobre o medo. Poder sentar? Nós vivemos dias onde as palavras insegurança e medo têm tomado conta do nosso vocabulário. Não é verdade? Olha, eu fico pensando quantas pessoas hoje estão com medo de saírem de casa. Tem pessoas que falam, só vou sair de casa se tiver uma vacina. E quando você está no mercado, quando você está pagando alguma conta no banco, quando você está no elevador, se alguém espirrar, olha, é o medo, olha o vírus. Existe uma preocupação muito grande nesse período de pandemia. Então, essa insegurança a gente consegue ver nos olhos de algumas pessoas. A higienização, então, nem se fala. Tem pessoas que chegam em casa, antes de entrar, tomam um banho, lava tudo e prepara tudo para poder entrar em casa. Então, nós sabemos que vivemos uma situação, um período de muita insegurança e medo. E essas palavras têm sido contínuas em nossas mentes e corações. A incerteza de quando terminará essa pandemia. Alguém sabe quando vai terminar? Ou se vai terminar? Talvez Cristo volte nesse período agora. Não sabemos. Amém? Será muito melhor, né? A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno e as situações vão piorar ainda mais. Essa é mais uma entre tantas pandemias que já aconteceram no nosso mundo. A incerteza, a pressão do trabalho, a pressão de se manter. Isso tudo tem causado em nós um estresse, tem causado ansiedade, depressão. Então, tem pessoas, você conhece alguém que está com depressão? Com certeza. Então, tudo isso gera em nós o medo, tem nos deixado com medo. E o medo, ele vem quando menos esperamos. Vem de diversos lugares. Agora há pouco veio uma tempestade, e nós estávamos compartilhando agora há pouco ali na porta. Ela veio de um lugar onde nós menos imaginávamos. Geralmente ela vem do sul, ela veio do norte. E pegou uma casa de uma família que aqui está no culto, onde alagou ali o quarto, e não vamos colocar mais detalhe. Mas eles estão aqui no culto. Então nós sabemos que o medo causa em nós assim esse período de ansiedade, de estresse. E o medo, quando não é controlado, ele pode ser muito perigoso. Pois é um sentimento que tem poder de limitar nossas ações e impedir que muitas vezes alcancemos vitórias em nossas vidas. A grande verdade é que o medo faz parte da nossa vida, mas precisamos aprender a ter o controle e a vitória sobre ele. Tem pessoas que ficam paralisadas diante do medo, ficam em choque diante de uma situação, não conseguem reagir, ficam paralisadas. Quantas vezes nós ouvimos falar de pessoas que perderam muitas oportunidades na vida por causa do medo? O medo muitas vezes nos faz recuar em muitas escolhas que havíamos feito,
Diante das dificuldades que aparecem pelo caminho, nós muitas vezes começamos a questionar, mas será que essa era a vontade de Deus? Eu estou com medo de tomar essa decisão. Eu vi um comentário de um casal de noivos que estavam se conhecendo ainda no noivado, é um período de conhecer, onde o noivo agiu de forma muito brusca com a noiva. De uma forma, ele marcou um compromisso com ela e ela se atrasou. E quando ela chegou, ele falou muito forte com ela, de forma assim que ela se assustou. Aí ela ficou com medo. Será que essa é a decisão verdadeira? Será que me casando com você, será que realmente vai ser muito bom? Então tudo isso causou medo nessa noiva. Mas nós temos muitas situações que nos causam medo. E tem pessoas que perdem muitas oportunidades. A pergunta que nós fazemos essa noite, diante desse tema, é como controlar o medo para que ele não nos atrapalhe. Como obter vitória sobre o medo? Nós vamos aprender algumas lições através da experiência de Josafá. Josafá, segundo a Bíblia, se você puder olhar aqui para esse texto, temos mais textos que a gente vai ler depois. Segundo a Bíblia, ele foi um dos reis mais brilhantes que Israel já teve. Ele reinou durante 25 anos em Judá e foi o quarto rei em Judá. Ele amava, ele temia a Deus, mas conforme o texto que lemos, ele recebeu a notícia de que 3 exércitos, aí no capítulo 20, no versículo 1, diz que 3 exércitos estavam indo contra Josafá. 3 exércitos contra 1. Estava para atacar Josafá. E diante daquela situação toda, ele sabia muito bem que o seu exército não teria condições nenhuma de vencer aqueles 3 exércitos. Então, diante daquela realidade difícil, Josafá ficou com muito medo. Outras versões, talvez a sua Bíblia diz aí, talvez ele ficou ali alarmado, não sei se a sua Bíblia fala alarmado, ficou amedrontado, ficou perturbado, temeu. A pergunta que nós fazemos diante desse tema: qual tem sido a sua reação diante de uma realidade difícil? Ou diante de tudo que temos vivido nesse período? Você tem dominado o medo? Ou o medo tem dominado você? A forma como o rei Josafá reagiu quando sentiu acuado e com medo, diante de uma situação real e difícil, traz algumas lições preciosas para todos nós nessa noite. E vamos ver quais são essas lições. Nós vamos ver ali na projeção, você pode acompanhar ou também anotar. A primeira lição: para alcançarmos vitória sobre o medo, precisamos, em primeiro lugar, reconhecer o nosso medo. E buscar ajuda em quem? Em Deus. Reconhecer o nosso medo. O versículo 3 do capítulo 20 diz: então Josafá teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Josafá confessou o seu medo ao Senhor e pediu socorro a ele. Uma das coisas mais difíceis para um rei é dizer ao seu povo que está com medo. Imagine um pai dizer para a família: estou com medo dessa situação. Um líder dizer para aqueles liderados: estou com medo dessa situação. Será que nós, muitas vezes, não nos escondemos atrás de uma palavra que muitos podem até ter hoje ainda, a palavra orgulho? Muitas vezes, nós temos passado por muitas barreiras para podermos reconhecer que estamos com medo. Uma das maiores barreiras que existe em nós é o orgulho. E por esse motivo, muitas vezes nós metemos os pés pelas mãos, tomamos decisões erradas, por não reconhecer que aquela situação está nos causando medo. E um rei, imagine um rei, o texto fala, outros textos falam que ele foi um dos melhores reis que Israel já teve, ele reconheceu naquele momento. E diz o texto que ele apregoou um jejum para todo o Judá, diante daquela situação. Certa vez eu ouvi de um pastor que disse que jamais ele expressa para seus filhos sinal de fraqueza, diante da incapacidade de uma situação difícil. Ele falou para mim: olha, eu não compartilho com os meus filhos os problemas que eu tenho em casa, com a minha esposa, problemas financeiros, para que eles não nos percebam que nós somos fracos. Será que isso é verdade? Será que isso é bom? O que vocês acham?
Vocês que estão aqui ou estão acompanhando em casa. Será que isso vale a pena? Quando nós escondemos dos nossos filhos a realidade que estamos vivendo, nós criamos uma falsa realidade de família, de casa. Eu me lembro quando estávamos pagando o financiamento da nossa casa, graças a Deus está quitada, mas houve um período em que nós estávamos com muita dificuldade financeira. Isso há uns 15 anos atrás. Quase no início, na metade do financiamento da casa. Estávamos com dificuldade de pagar a prestação, com problemas sérios financeiros, problema no trabalho. Até que um dia, naquela pressão, naquele medo de perder o imóvel que nós tínhamos, eu reuni a família, os meus filhos, reuni a Anitta, na sala, eles devem estar acompanhando agora, e falei para eles, e abri o coração, chorei. Fui muito franco, olha, estamos passando por uma dificuldade muito grande. Estou com medo. E diante daquela atitude que eu tomei, foi muito bom aquele momento. Sabe por quê? Porque eu compartilhei um sentimento que estava no meu coração. E quando você compartilha isso, irmãos, você está transferindo para aquelas pessoas que estão à sua volta o quê? A responsabilidade também de fazerem a parte deles. Então Josafá, diz o texto ali, ele teve medo e pôs a buscar o Senhor e apregou jejum em todo o Judá. Então o que nós entendemos nesse texto é que ele transferiu a responsabilidade, aquele medo que ele tinha, ele passou também para com o povo. E o povo se pôs a jejuar e a buscar o Senhor também com ele. Então dentro do nosso lar, pais, não escondam dos seus filhos a realidade que vocês estão vivendo. Porque se vocês esconderem quando eles crescerem mais à frente, estiverem em sua família, o que vai acontecer? Meu pai nunca me disse que eu teria problema financeiro. Meu pai nunca me disse, então não faça isso, não vale a pena. Seja realista, diante de uma situação difícil, confesse, considere, tire essa barreira do orgulho e considere e coloque diante de Deus, em primeiro lugar, diante da sua família, diante da sua igreja, diante dos seus liderados, seja em qualquer área da sua vida. Um dos maiores problemas que nós vamos perceber em líderes é que eles não reconhecem muitas vezes que estão perdidos em muitas decisões e escolhas. E por esse motivo leva muitas vezes a família à falência, ou a empresa à falência, ou outras coisas mais também. Então Josafá, ele reconheceu a sua incapacidade e o seu medo, e foi até a fonte certa, e a fonte certa é o nosso Senhor. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui nesse texto é reconhecer o nosso medo. Tem pessoas que falaram para mim, olha, eu não estou com medo dessa situação toda. Eu estou seguro em Cristo. Então, transfira essa sua segurança para as pessoas que estão com medo. Não é assim que devemos fazer? Se você está seguro em Cristo e você está firme, mesmo diante da dificuldade, transfira essa sua firmeza para aquelas pessoas que estão com medo. E fale da palavra de Deus, busque o Senhor. Porque tem um texto lá da palavra de Deus em Salmo 34, 4, se você puder abrir a sua Bíblia. No Salmo 34, 4 diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Essa é a verdade da palavra de Deus. Então, quando nós buscamos o Senhor, Ele nos acolhe e nos livra de todos os nossos temores. Esse comprometimento de orar e de buscar a Deus não foi somente de Josafá, foi de todo o povo. Não foi diferente lá em casa também, porque a partir daquele momento que eu compartilhei aquela situação difícil, os meus filhos passaram a orar, minha esposa passou também a caminhar, já caminha comigo, mas a responsabilidade parece que foi transferida para todos. E a Bíblia fala, levai as cargas uns dos outros. Não é isso que diz Gálatas 6:2? E assim nós estamos cumprindo a lei de Cristo. Então, quando tem um problema, uma dificuldade, compartilhe. Não fique só com aquele peso no seu ombro. E tem muitos pais, talvez estejam me ouvindo hoje, que estão levando o peso de uma responsabilidade grande, de um problema sério, que não quer compartilhar com a esposa, não quer compartilhar com os filhos, e diante disso, acaba-se com medo, acaba investindo ou sendo tomada pelo medo, e diante disso, a família acaba fracassando. Então a Bíblia diz, levai as cargas uns dos outros. Deus deseja que nós sejamos humanos e não semideuses.
Então não pense que nós somos semideuses ou deuses. Somos humanos, seres humanos, e somos factíveis de erro e de sentir também medo diante de algumas situações. Deus deseja que reconheçamos as nossas fraquezas e as nossas limitações. Deus deseja, em primeiro lugar, que o busquemos. E a Bíblia fala que nós devemos buscar a Deus de todo, o quê? O nosso, pode falar bem alto aí? Coração. E quando você busca, pai, mãe, filho, quando você busca a Deus com todo o seu coração, reconhecendo aquele problema, aquela situação difícil, Deus ele não vai deixar de te acolher. O Salmo 34:4 diz: busquei o Senhor e Ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. Essa é a primeira lição que nós aprendemos com Josafá. Ele reconheceu o seu medo. Ele não era um rei orgulhoso. Existem muitos líderes orgulhosos, mas Josafá não foi orgulhoso. Ele reconheceu diante daquela dificuldade que estava com medo. A segunda lição que nós aprendemos com o rei Josafá, nós vamos encontrar aqui do versículo 5 a 7. Para alcançarmos vitória sobre o medo, nós devemos relembrar dos grandes feitos de Deus em nossa vida, ou em nossa casa, ou em nossa igreja, ou em nosso trabalho, seja em que área for. Lembre dos grandes feitos de Deus. Olha comigo o versículo 5 a 7 do capítulo 20. Pode acompanhar na projeção. Ou, na verdade, acho que eu não coloquei na projeção, só coloquei a referência, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. 2 Crônicas 20, versículos 5 a 7. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Reconhecendo ali a soberania de Deus. Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir? Reconhecendo o grande poder de Deus ali no versículo 6. E diz o versículo 7: Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel? E não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Então, diante dessa realidade que Josafá estava vivendo, ele relembrou dos grandes feitos de Deus para com Israel. Então, Josafá ele teve esse reconhecimento. Deus, como o Senhor for poderoso, como o Senhor é supremo, como o Senhor é tremendo. Aquela situação difícil em que estávamos vivendo em nossa casa, não era a primeira e nem a última, mas Deus nos deu a vitória. Quantas experiências você já teve no seu lar, em que você olhou para trás e começou a falar: poxa, Deus me deu a vitória naquela experiência. Nós buscamos ao Senhor juntos, a família esteve unida, orando, por fim, orem juntos, esse é o nosso lema do devocional diário. Orem juntos, procure orar com a sua família, porque ali transfere a responsabilidade, cada um está levando a carga um do outro. E quando você passa por uma situação difícil, você se coloca diante de Deus, reconhecendo que está com medo, que está com dificuldade, e busca e lembra de quanto Deus já deu vitórias a você e a sua família, isso te fortalece. Nós vamos poder perceber nesse texto aqui que aquilo que Josafá fez motivou, ele se colocou em pé, diz o texto no versículo 5, ele se colocou em pé na congregação de Judá. Ele não falou escondido no quarto dele, ele tinha que proclamar para todo o povo o que estava acontecendo. Então eu poderia testemunhar muito do que Deus fez também nessa igreja. Vocês que são membros dessa igreja sabem do que eu estou falando. Como Deus foi maravilhoso, tremendo para conosco. Estávamos com medo em 2018 de começar uma obra nessa igreja? E o que Deus fez? Nós buscamos a quem? Período de oração, jejum, intercessão. Buscamos a Deus. E Ele nos deu o quê? A vitória. Então nós entendemos que lembrar dos grandes feitos de Deus fortalece ainda mais a nossa fé para com Ele. Você consegue lembrar do que Deus já fez na sua vida? Do que Deus já fez na sua família? Essa segunda ação do rei Josafá, com certeza encheu o coração do povo de esperança,
de mais um livramento. Aquela situação era muito difícil, 3 exércitos contra 1. E naquele momento, qual foi a primeira ação de Josafá? Ele reconheceu o seu medo e buscou ao Senhor. Conforme diz o versículo 5, ele ficou em pé e falou a toda a congregação: lembrar e compartilhar com todos o que Deus fez e o que Ele tem feito é realmente muito importante para fortalecer a nossa fé e nos motiva também. Filho, lembra daquilo que Deus fez para conosco? Lembra daquele livramento que Deus nos deu? A terceira lição que nós encontramos nesse texto, de 2 Crônicas, capítulo 20, nós vamos ler aqui do versículos 13 a 17. Para alcançarmos a vitória sobre o medo, devemos ouvir com atenção as instruções do Senhor através da sua palavra. Essa é a grande verdade que o texto está nos dizendo aqui. Vamos ler do versículos 13 a 17. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Você pode acompanhar também no celular esse texto. 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 13 a 17. Diz assim: todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor, diz o versículo 14, no meio da congregação, sobre Jaeziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse, olha só o que ele falou: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. O que ele fala ali? Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja, diz o texto, não é vossa, mas é de Deus. Olha que texto maravilhoso. Diante do medo, diante do reconhecimento do medo, do orgulho que muitas vezes nós temos, passamos por essa barreira do orgulho, diante de buscar a Deus, de lembrar de tudo que Ele fez, nós vamos agora prestar atenção no que a palavra de Deus nos diz. Não temais, devemos prestar atenção aos não de Deus também. E por diversas vezes em toda a Bíblia nós encontramos Deus falando: não tenha medo, não te atemorize, não fique com medo. E mais uma vez Ele repete: não temais, não vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã, diz o texto aqui, amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. No versículo 17, neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição e ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor, o que diz o texto aí? É convosco. Olha que texto precioso. Que maravilhoso poder ouvir isso da palavra de Deus. A peleja não é nossa, mas é de Deus. Josafá e todo o povo ouviram com atenção as instruções através do profeta. Ouviu as instruções de Deus. O que podemos destacar nesse texto é que após Josafá ter buscado a ajuda do Senhor, com muito fervor e oração e jejum, e com o comprometimento de todo o povo, e o reconhecimento da soberania e da grandiosidade de Deus, tudo isso fez com que Deus se manifestasse no meio deles. Então, quantas vezes Deus já se manifestou no meio do seu lar? Diante de uma situação difícil, diante de uma situação que você falava: Deus, eu vou agir da forma que eu quero. Não. A peleja não é nossa. Amém, irmãos? Amém? A peleja não é nossa. A vitória que alcançamos nessa igreja não foi nós que estivemos lutando. Foi Deus que lutou por nós. A vitória que nós alcançamos no nosso lar, foi Deus que lutou por nós. Não fomos nós que lutamos, Deus é que lutou. E todas as vezes que nós tentamos fazer da nossa forma, do nosso jeito, nós fracassamos. Espere em Deus, confie em Deus.
Tudo isso fez que Deus se manifestasse no meio daquele povo. Diz o versículo 15: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Quando estamos no centro da vontade de Deus e compartilhamos a Ele os nossos medos, os nossos problemas, as nossas ansiedades, é como se Ele dissesse: a briga agora é comigo, deixa comigo. Sabe aquela história do filho, do irmãozinho pequeno com o irmão maior? O irmão maior vai lá e fala: agora a briga é comigo. E Deus fala: agora é comigo. Josafá, fique quieto aí. Povo, só fique assistindo o que eu vou fazer com esse povo, esses 3 exércitos que estão contra vocês. Só assistam. Não te atemorize, não fiquem preocupados. E quantos exércitos têm se levantado contra a gente? Contra nós? Quantas pessoas têm levantado contra a sua família? Contra o seu casamento? Contra a igreja? Quantas pessoas têm tentado derrubar, colocar areia naquilo que nós estamos colocando, construindo na rocha? O versículo 17 diz: nesse encontro, olha comigo novamente no 17, nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Que maravilha! Que preciosidade de palavra! As maiores vitórias que o povo de Deus alcançou não foram pela sua própria força, mas foi pelo poder de Deus. Olha comigo o que diz Êxodo capítulo 14, versículos 13 e 14. Olha como se repete, só muda os personagens, mas a palavra se repete. A promessa de Deus se repete, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, quanto na nossa vida também. Olha o que diz lá em Êxodo capítulo 14, versículos 13 e 14. De quem foi o poder que abriu o mar vermelho? Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. E o versículo 14 diz: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O povo estava murmurando contra Deus naquela caminhada no deserto. Em frente ao mar, atrás o exército de Faraó, e do lado as montanhas. Eles estavam murmurando: e vocês vão ficar calados agora, porque eu vou fazer, Deus vai fazer, não é nós, não sou eu, Moisés. Moisés apenas estava ali na frente como instrumento de Deus. Levantou o seu cajado e o mar se abriu. Ele era apenas o guia daquele povo. Ouça os vossos profetas, diz a palavra de Deus. Olha comigo em 2 Crônicas, capítulo 20, lá no versículo 20 e 20 de 2 Crônicas. Volte lá comigo. Diz assim: pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Credes no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Hoje, crer em profeta é muito difícil, crer em líder é muito difícil. Pessoas preferem crer nas pessoas que estão ao seu lado do que crer num líder que está ali guiando aquele povo. E a prosperidade desse povo que não crê na palavra de Deus é zero, é ínfima. Só dão, sabe, só perdem com isso. Então, quando Deus falou para o povo, através do profeta: olha, fale isso, não temam, não fiquem assustados, eu estou com vocês. A peleja não é de vocês, é minha, agora deixa comigo a briga. E amanhã vocês verão o que vai acontecer com esse povo. De quem foi o poder que abriu o mar vermelho? De Deus. De quem foi o poder que fez com que o povo atravessasse o rio Jordão a pés enxuto? Lá em Josué capítulo 3. De Deus. De quem foi o poder que derrubou as muralhas de Jericó? De quem? De Deus. De quem foi o poder com que Gideão vencesse, fez com que Gideão vencesse o exército dos midianitas com 300 homens? Apenas 300, venceu um exército enorme. O poder foi de Deus.
De quem tem sido o poder quando você passa por uma dificuldade e chega aqui na igreja hoje? O poder de Deus. É poder de Deus. Tudo é dele, tudo é por ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A nossa vida pertence a ele. Somos dele. E quando reconhecemos isso, reconhecemos o nosso medo, reconhecemos a nossa limitação, reconhecemos que somos pequenos diante de Deus, reconhecemos tudo aquilo que ele já fez por nós e o que ele ainda fará. E quando nós buscamos ouvir a palavra dele com atenção, nós podemos prosperar. Mesmo que venham as dificuldades, elas vão continuar vindo. Situações que nos causam medo vão continuar vindo. Mas nós temos onde buscar o recurso, onde buscar a fonte. As maiores vitórias que a igreja alcançou, que essa igreja alcançou, foi através do poder de Deus. Durante esses 46 anos de existência desta igreja, todos os pastores que passaram por essa igreja tiveram dificuldades, problemas seríssimos. Mas todas as vezes Deus esteve à frente agindo. E a vitória é nossa em Cristo Jesus. Ele nos dá a vitória, a peleja é dele. Essa igreja existe porque Deus esteve à frente lutando por nós. A nossa família está de pé hoje porque Deus esteve lutando por nós. Muitos casamentos são ruídos, são desmanchados, porque os cônjuges tentam fazer da forma deles. Faça da forma de Deus para ver se o seu casamento vai ser destruído. Não vai. Sua família não vai ser destruída se você fizer da forma com que Deus está recomendando na sua palavra. As maiores vitórias que nós alcançamos foi pelo poder de Deus. Por isso que a nossa vitória sobre o medo está em buscar ao Senhor e crer que Ele lutará por nós. Todas as vezes que tentamos fazer algo sem a orientação de Deus, estamos sujeitos a fracassar. E Josafá, diz o texto aqui, ele ouviu com atenção o que o profeta estava falando. Não somente Josafá, mas toda Jerusalém. Todo o povo ouviu com atenção. Temos que aprender a ouvir com atenção as instruções vindas da palavra de Deus. Ouvir não é só suficiente, ouvir e praticar. Porque Tiago fala, não sejam apenas o quê? Ouvintes da palavra, mas sejais praticantes da palavra. Espere em Deus, confie nele. Espere em Deus, confie nele. E dessa palavra de Deus, a palavra de Deus nos fala, Deus, Ele está nos dizendo nessa noite, não tenha medo, a peleja é minha. Existe uma música, talvez você deve lembrar, uma música muito antiga, que diz assim, não tenha sobre ti. Alguém lembra dessa canção? Não tenha sobre ti qualquer cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. O que diz lá? É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Está ali a letra? Vamos cantar juntos? É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É uma letra fantástica. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. Deus vai fazer a pior parte, fica com Deus. A parte mais suja vai ficar com Deus. Nós vamos somente descansar em Deus. E a música continua dizendo, não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Foi o que Josafá fez. É o que nós devemos fazer como família. Entregar tudo na mão de Deus, confiar nele. É difícil, mas é possível. Porque tudo que nos sobrevém é humanamente possível. Deus não nos dá nenhuma tentação, nenhuma provação que não é sobre-humana. Ela pode ser vencida por nós, no poder de Deus. Na medida em que avançava naquela busca de Deus, Josafá ficava ainda mais confiante em alcançar a vitória sobre o medo.
Se hoje desejamos alcançar essa vitória, façamos como Josafá. Vamos reconhecer nosso medo, a nossa incapacidade e buscar a ajuda de Deus. Busquemos na memória tudo aquilo que Deus já fez por nós. Se você está aqui hoje, foi porque Deus te protegeu, te guardou, te dirigiu. Busquemos também ouvir com atenção as instruções da palavra de Deus e colocar em prática os seus ensinamentos. Não basta apenas ouvir. E Josafá estava confiante diante de Deus, diante de tudo aquilo que o profeta falava a ele. Não somente ele, mas ele já via, logo na primeira ação de Josafá, lembra o que ele fez primeiro? Ele confessou diante de Deus seu medo, e buscou o Senhor e proclamou diante de toda a nação de Judá um jejum. Então saiu aquele dito do rei: vamos jejuar, povo, porque vem 3 exércitos contra nós. Então todo o povo, aquela primeira ação foi fantástica. Coloque a responsabilidade, transfire para a sua família, para as pessoas da sua família, aquilo que está acontecendo com você. E cada um vai comprar ali aquela situação e vai fazer a vontade de Deus, vai orar, vai jejuar, vai buscar em Deus. Vamos ouvir com atenção as instruções da palavra de Deus. Temos mais 2 lições nesse texto precioso de 2 Crônicas. A quarta lição que aprendemos com Josafá para alcançarmos vitória sobre o medo, nós encontramos no versículo 18 do capítulo 20. Para alcançarmos vitória sobre o medo, devemos assumir diante de Deus uma posição de servos, adorando e demonstrando total confiança nele. Olha o que diz o versículo 18. Então Josafá se prostrou, com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Então Josafá se prostrou. Se prostrar diante de Deus não é apenas se ajoelhar, não é apenas se debruçar na sua cama, é colocar o rosto em terra, é se deitar e abrir os braços e colocar o rosto na terra e falar: Deus, estou diante do Senhor em humildade, reconhecendo tudo que ouvi do profeta, porque ele fez isso depois de ter ouvido o profeta falar. Ele se prostrou diante de Deus, e diz ali que Jerusalém também, todos se prostraram diante de Deus e adoraram a Deus. Josafá fez isso e tudo aquilo foi uma atitude de servo. O rei demonstrando a atitude de servo. Então, se você é um pai, se você é um líder, seja primeiro servo. E essa palavra aqui de Josafá, de Deus para Josafá, também Jesus transmitiu para os seus discípulos também. Antes de ser líder, seja servo. E se você quer ser líder, seja servo sempre. Sempre aprendendo com o Senhor. Sempre aprendendo essa atitude que Josafá teve. Devemos assumir diante de Deus a nossa condição de servo, mas muitas vezes o orgulho não permite. Queremos ser os melhores. Queremos ser os mais eloquentes, os mais profissionais possível. Vamos profissionalizar essa igreja. É que nós temos ouvido em muitos lugares. Hoje pela manhã o Augusto falou sobre isso também. Tem muitas igrejas que têm meta de membresia. Para alcançar aquela meta naquele mês, temos que alcançar tantos membros. Não é isso que Deus nos fala. Sejamos servos. Buscamos servir a Deus com simplicidade, com humildade, com dedicação, assumindo a nossa condição de servo. E essa atitude de Josafá de humildade, de reconhecimento da grandiosidade de Deus, fez com que todo o povo também se prostrasse diante de Deus. Não importa a função ou o grau de responsabilidade que temos, o reconhecimento de que todos somos servos de Deus deve permear a nossa mente e o nosso coração. Amém, irmãos? Todo líder deve ter a atitude de servo. Você que é pai, você que é mãe, você que é chefe, você que é empresário, seja servo, mostre. Eu trabalhava num jornal onde tinha lá um líder. Ele era diretor da empresa, mas era um líder. E quando tinha um problema na empresa, ele transferia aquele problema para todos. Ele falava assim: olha, nós temos um problema. Nós temos um problema. E precisamos da ajuda de vocês. Aí, falando daquela forma, todos compravam aquela ideia e lutavam para conseguir atingir aquele objetivo. Agora, quando vem com imposição, de cima para baixo, não, tem que fazer. Existe uma diferença entre chefe e líder.
O chefe manda você fazer. O líder faz você fazer. Ou seja, pela sua humildade, pela sua forma de agir, pela sua dedicação, as pessoas olham para ele e falam, eu vou fazer. Porque ele está fazendo, o líder está fazendo. Então é um reconhecimento. Então, para alcançar a vitória sobre o medo, devemos assumir uma posição de servo, adorando e demonstrando total dependência em Deus. Diante disso, nós entendemos também que a Bíblia fala que aquele que se humilha será o quê? Exaltado. Então nós não encontramos nenhuma passagem na Bíblia em que diz que o orgulhoso será exaltado diante de Deus. O orgulhoso será humilhado. E o tempo de Deus, no tempo de Deus vai acontecer isso. Mas aquele que se humilha e se coloca diante de Deus, ele será exaltado. Foi o que aconteceu com Josafá. Então, a última lição que eu vejo nesse texto, não de menor importância, conforme dizia o nosso pastor aqui, não de menor importância, a quinta e última lição que nós aprendemos com Josafá, talvez seja uma das mais difíceis de praticar. Se encontra no versículo 19 a 28 de 2 Crônicas. Olha comigo lá. Para alcançarmos a vitória sobre o medo, devemos louvar a Deus antes e depois da batalha. Antes e depois de enfrentarmos a batalha que estamos iminente a acontecer. Diz assim o versículo 19, dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé, olha, sempre na posição ali diante do povo, em pé, e disse, ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aquilo que eu ouvi do profeta, vamos acreditar, porque veio de Deus. Versículo 21, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Imagine nós pegarmos o grupo de louvor aqui diante de uma dificuldade. Pega vocês aqui, todo o grupo de louvor. E vamos louvar a Deus, vamos sair à frente cantando a Deus. Estamos feito isso, né? E Deus seja louvado por vocês que têm louvado a Deus. E nós louvamos a Deus antes daquela batalha que nós enfrentamos, e durante e depois. Estamos louvando a Deus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E diz assim o texto, olha só no versículo 22, que preciosidade, irmãos. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, o que aconteceu? Pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Tendo eles começado a louvar, basta começar a louvar, diante da dificuldade, cante um hino a Deus. O hino 347 do cantor cristão. Vindo sombras escuras dos caminhos teus. Ao não ter desanimes, cante um hino a Deus. Cada nuvem escura, um arco-íris faz, né? Quando em seu coração reinar perfeita paz. Então nós temos essa verdade da palavra. Cante louvores a Deus diante da dificuldade. Mas antes de cantar louvores a Deus, reconheça a sua pequenez, a sua infalibilidade, o seu medo diante de Deus, a sua insegurança diante de Deus. Reconheça, relembre de tudo aquilo que Deus fez na sua vida, na sua família. Glorifique a Deus, aí depois cante a Ele. Não adianta você cantar a Deus, mas não ter um espírito de servo, de humildade. Ele não vai ouvir o seu louvor, não vai passar do teto. Essa é a verdade que nós aprendemos. E diz o versículo 23, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte de Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Olha só. E mais à frente um pouquinho, vamos ler ali no versículo 26. Ao quarto dia de batalha, ao quarto dia, se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar vale de bênção
até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. E versículo 28, vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Amém? A vitória é nossa em nome de Jesus. Não importa que venham inimigos contra a sua família, contra a sua casa, contra a sua igreja, a igreja que você está servindo. Deus é conosco. Deus está no meio de nós. Você crê nessa palavra? Deus nos dá a vitória quando nós nos humilhamos diante dele, quando reconhecemos que sem ele não somos nada, que precisamos ter a ajuda dele. Diante do medo, da insegurança, busque a Deus. Ele nos dará a vitória, em nome de Jesus. Então Josafá, diz o texto aqui, louvou a Deus juntamente com o povo antes da batalha. Ele colocou o povo para louvar à frente. E durante a batalha, eles não precisaram lutar. Deus lutou por eles. Quando Deus falou, a peleja é minha, confie em Deus. Qual é o problema que você está vivendo hoje? Qual é a dificuldade? Qual que é o medo que você tem vivido hoje? Coloque-se diante de Deus. Que Deus coloque uma canção nos nossos lábios. Quando vierem as dificuldades e o medo tentar roubar a nossa confiança nele. Que possamos cantar a Deus assim como Josafá fez com o povo, fez juntamente com o povo. Assim como muitos servos de Deus no passado cantaram a Deus. Lembra do caso de Paulo e Silas na prisão? Acorrentados, o que eles estavam fazendo ali perto da meia-noite? Chorando, lamentando, murmurando contra Deus. O que eles faziam? Cantavam e cantavam forte e alto a Deus. A história da igreja primitiva diz que muitos servos de Deus estavam cantando a ele mesmo, sendo tragados por muitos leões também naquelas arenas de Herodes lá, naquele período. Mas mesmo na dificuldade, cantemos um hino ao Senhor, cantamos louvores a Deus. É mais difícil, mas lembre de cantar a Deus diante do problema. Mas antes de cantar, procure seguir esses passos que Josafá seguiu. Primeiro, reconheça a sua pequenez, a sua dificuldade, a sua incapacidade e busca a ajuda de Deus. Relembre do quanto Deus já fez pela sua vida, de quanto Deus já fez pelo povo dele no passado, e quanto Deus tem feito na sua vida, na vida da sua igreja, na vida do seu povo. Devemos buscar e ouvir com atenção a palavra, os mandamentos de Deus. Não dá errado. Se você ouve a palavra de Deus e cumpre a palavra de Deus, Deus está contigo. Devemos nos humilhar diante de Deus, confiar nele, que a vitória é nossa. E por fim, diz aqui na quinta lição, devemos louvar a Deus, antes e depois de enfrentar o problema. Qual que é a dificuldade que você tem para amanhã, segunda-feira? Qual que é a preocupação que tem roubado o seu sono, que tem te deixado com medo? Deus, ele quer derramar muitas bênçãos em nossas vidas. Situações que causam medo pode ocorrer com todos nós, assim como a tempestade, que agora há pouco veio. Ela foi imprevisível para muitas pessoas aqui, não foi? Foi imprevisível, foi inevitável, causou grandes estragos. Eu escrevi isso aqui, viu? Para aqueles que tiveram problemas, está escrito aqui o que eu estou falando agora. E essa tempestade foi proposital para completar essa mensagem agora. Se o trovão e o mar se levantando vem, né? Sobre a tempestade a gente vai voar. A gente vai passar por cima dos problemas. E se um problema vem para você, você for para Deus e falar, Deus, eu tenho um grande problema, vai naquela frase que nós sempre falamos, vai para o problema e fala, eu tenho um grande Deus. Eu tenho um grande Deus. Deus é muito mais poderoso que os meus problemas. Então, muitas vezes, as tempestades, o medo, as circunstâncias, vêm exatamente como um temporal. Imprevisível, inevitável, causam grandes estragos, mas se nós estivermos preparados, nós não seremos pegos de surpresa, pois saberemos onde e a quem podemos recorrer. Não vamos permitir que o medo nos impeça de receber a bênção da vitória em Deus. E faço mais uma pergunta, mais uma vez. Qual área da sua vida que você ainda sente medo? Talvez você esteja no seu lar agora passando por uma dificuldade.
talvez financeira, está com medo, coloque-se diante de Deus. Compartilhe com a sua igreja, com a sua comunidade. Peça a direção de Deus. Como nós lemos aqui, levai as cargas uns dos outros, compartilhe com a sua família. Talvez seja o medo de um relacionamento que está se quebrando, que está se ruindo. Coloque-se diante de Deus, faça o que a palavra de Deus diz. Busque orientação na palavra de Deus. Perdoe, libere o perdão, busque a reconciliação. Tudo isso está na palavra de Deus. Mesmo que você fique prejudicado, é melhor que você sofra o dano, diz Paulo lá em 1 Coríntios, né? Antes sofra o dano do que perder ali o relacionamento com a pessoa que você ama. Se for na sua caminhada com Cristo, com dificuldades, isso faz parte. A dificuldade na caminhada cristã vai sempre ter. Se você quer viver piamente em Cristo Jesus, Paulo diz para Timóteo, você sofrerá perseguição. As pessoas vão buscar a perfeição em você, não vai encontrar a perfeição. Vai encontrar uma pessoa incapaz, uma pessoa com defeitos, mas que busca a Deus. Seja qual for a área, nós devemos aprender a depender de Deus para alcançar a vitória sobre o medo. Amém?